sobre as inconsistências, eu acho que esse é um ponto que você vai tratar aí, né, Patrick? Eu conversei bastante nesse fim de semana de trabalho aí com vários procuradores. Por quê? Porque eu noticiei no sábado, noticiei até aqui na rádio, noticiei no Estadão, outro ponto obscuro dessa operação, que o Marcelo Milani. Agora já esqueci o nome dele. Marcelo Milani, um subprocurador que atuou na Lava Jato desde o seu início em 2013 até poucos meses atrás, pediu exoneração do cargo, exoneração de um cargo vitalício, no qual ele tinha o teto do funcionalismo como vencimentos, portanto 30 mil reais, e foi se associar a uma banca da iniciativa privada. A banca é nada mais, nada menos do que a banca que cuida da leniência da JBS. E este procurador, ele tem como modus operandi, tinha como modus operandi na Lava Jato, essa coisa da gravação como prova, da gravação feita de maneira clandestina por um dos seus participantes. Este expediente foi usado no caso Sérgio Machado, que ele comandou, no caso do filho do Cerveró, que ele comandou, e agora foi usado no caso do JBS. Tanto o escritório quanto a procuradoria dizem que há um termo, dizem que há uma cláusula explícita de que ele não vai participar da delação, da parte penal, portanto, do caso. Participa só da leniência, que é particível e negociada em outro lugar, em outro balcão. Mas é no mínimo estranho que este advogado, agora antigo procurador, esteja atuando com pessoas que estão fazendo uma delação inédita, com cláusulas até hoje nunca usadas, como essa da ação controlada, como essa da imunidade para os seus delatores. Tem muita coisa inédita e muito vantajosa. Você pode imaginar que alguém com uma expertise em delações, que já acompanhou o processo desde o início, sabe dizer, primeiro, o que os delatores podem exigir de melhor e, segundo, o que eles devem dizer em depoimentos. Este procurador é um expert em delação e deve ter feito uma delação training com os irmãos Batista e com os delatores da JBS. Ninguém vai me fazer não achar que isso aconteceu. Seria ingenuidade a própria Folha achar trouxe que isso numa não das aconteceu. matérias no sábado. Era com outro procurador, mas, enfim, com um do DF que também atuou, também fez uma aulinha de como deveria delatar. Então você veja que tem muita coisa esquisita, né, nesse caso. O que a Procuradoria-Geral da República diz em sua defesa, disse para mim nesse fim de semana, que a ação controlada embute uma carga inédita e muito maior de risco para os delatores, que eles se submetem a ficar com equipamentos no corpo, a serem descobertos pelos investigados, a sofrerem até danos físicos. Por exemplo, eles dizem, eles foram lá e gravaram a irmã do Lúcio Funaro, que é o doleiro. Essa mulher já matou gente. Se ela visse que eles estavam com gravadores e gravando, poderiam correr riscos de vida. Olha só. Isso é uma das coisas, a segurança. A segunda que eles falam é a qualidade da prova. Vocês vivem nos acusando, diz um procurador para mim, vocês vivem nos acusando, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Agora a gente tem mala de dinheiro, uma prova maravilhosa, você tem vídeo de gente correndo com mala de dinheiro e ainda assim vocês nos criticam. Então, são os dois argumentos principais. Qualidade da prova, por isso os benefícios maiores, e risco para a operação, por isso os benefícios maiores, tá? Este é o lado da Procuradoria-Geral da República. E aí, Andreasa? Já matou gente, foi a melhor frase do Falaram pra mim, programa. juro pra Cuidado você. Cuidado que ela já matou gente. É sensacional. A mulher é uma espécie de Lili Carabina da Lava Jato. Mas a Vera trouxe Olha informações importantes. Acho que era... Vai lá. Não, muito importante, muito importante. E é o seguinte, o que os irmãos Batista ganharam até agora, né, nesse pacote de delação premiadíssima, é inédito, tá? E eu não tenho muita dúvida de que há um movimento em curso, não sei se isso é legalmente possível, para que isso seja revisto. Tá? A pressão está grande. A gente tem visto aí pipocar informação, porque de fato é um pacote muito generoso. Não é o pai Andreasa falando aqui. Mas a não ser que a PGR, que o Janot tenha um coelho a tirar da cartola ainda, tá? Um coelho novo, inédito, robusto contra o presidente da República, tem que ser contra o presidente da República. Com base, portanto, no que apenas nós temos aí colocados, isso que gerou a histeria toda no Brasil,
sinceramente falando, não justifica o conjunto generoso ofertado aos Batista. Eles não entregaram nada que justifique isso. Nada. Eu tô esperando sem parar, 24 horas por dia, que apareça alguma coisa oculta, sigilosa, que não pode ser dita porque pode atrapalhar alguma investigação paralela. Mas para mim não faz sentido que nós estejamos aqui agora com esses caras lá fora vivendo com imunidade. A Vera fez uma boa explicação a respeito da natureza desse acordo hoje no Jornal da Manhã, a gente pode voltar a isso. Imunes, tá? Lá fora, tendo deixado aqui apenas isso. E ainda por cima investigados pela CVM por terem operado contra o mercado financeiro, usando a informação privilegiada que eles mesmos ofereceram à Justiça. Então, tem muita coisa para ser discutida nisso aí, muita mesmo. Vai você, Madu, só lembrando que entre as lambanças também, isso é importante a gente dizer, a PGR também não aprendeu o gravador que serviu de base para toda essa acusação, também até hoje eu não consigo entender, né? Não tem sentido. Tinha de ter sido periciado, claro, só foi entregue agora. Vai, Madu, você. Só para juntar o que a Andreasa disse, o Joesley, o grupo JBS, andou vendendo ações do grupo antes também no mercado, direto, desovando ações, e as ações hoje caíram cerca de 20%. Quer dizer, eles venderam na alta, então provavelmente será, não sei, estão recomprando na baixa, também fazendo uma posição extraordinária. Quer dizer, isso chama-se inside information, isso é operação, isso é anticapitalismo, isso é coisa de cadeia nos Estados Unidos, em qualquer país capitalista normal. Agora, vejam que bom negócio que a JBS fez. Eles pegaram quase 12 bilhões com o BNDES, através da Bendespar. Hoje a Bendespar tem cerca de 20%, né, da empresa. Vão pagar 285 milhões, né, no acordo. Vão poder andar em Nova York usando pulseira da Tiffany's, né? Livre, leve e solto. Agora, nesse detalhe dos 285 milhões, né, que a JBS vai pagar, tem um detalhe muito curioso: 20% desses 285 milhões cabem à Bendespar, ou seja, cabem a nós, você, meu caro ouvinte, você, Patrick Santos, Carlos Andreasa, Vera Magalhães, Tutinha, todos nós, né, estamos pagando também a multa da JBS, porque a JBS, 20% dela é da Bendespar. Isso é inaceitável, inacreditável, né? Sendo que nenhum de nós, com certeza, vai morar em Nova York. Vera. Essa multa é a multa pessoal dos acionistas, mas é claro, vai ser usado o dinheiro da empresa. Ainda, além disso, tem uma leniência que estão sendo pedidos 11 bilhões e eles estão contestando esse valor. Eles querem pagar 1 bilhão. Eles querem, é importante a gente falar aí dos termos do acordo, porque isso também está nebuloso, tá? O Andreasa falou aí, eles têm imunidade nas investigações. O que isso significa? Que eles não são passíveis de ficar com tornozeleira, não vão ser presos, podem ficar no exterior, tudo isso que o Andreasa falou, atenção, tem benefícios para todas as outras operações, é uma espécie de saída livre da prisão do Banco Imobiliário. Eles têm benefício para todas as outras operações em que eles são investigados, bullish, zelotes, carne fraca e etc. Mas mediante o quê? Mediante informações que eles têm de dar também nessas operações. Eles deram informações até agora na Lava Jato. Quando forem chamados a depor nas outras operações, eles têm de vir ao Brasil. Tanto que hoje eles tinham um depoimento previsto na Bullish. Eles pediram adiamento porque acho que não conseguiram voo lá de Nova York para cá, sei lá eu. Mas... eles têm jato próprio. Não, o voo é uma piada minha. Eles pediram adiamento desse depoimento, tá? Agora, então vocês vejam que eles já estão se furtando a vir depor. Eles não podem fazer isso sob pena de caducarem algumas cláusulas aí. Hoje tem notícias também que alguns delatores podem perder os benefícios porque eles acharam incongruências nas delações. E, por fim, tem uma discussão muito grande sobre se isso que eles obtiveram é perdão judicial. A Procuradoria-Geral da República disse que não se trata de perdão judicial. E nem poderia, sabe por quê? Perdão judicial, eles não atendem os requisitos para perdão judicial. Para perdão judicial, você tem de devolver tudo que você amealhou,
todos os recursos que você amealhou com o crime, e você tem de ser o primeiro a delatar dentro de um processo. Eles são, sei lá, os 70º. Tem muita gente que já delatou antes. E eles não estão devolvendo quase nada. Então, o perdão judicial não se aplica a esse caso. Então, nem o tipo penal está muito claro de qual que eles se beneficiam, tá? Vai ter de ser discutido. Eles teriam que devolver um segundo BNDES, Vera, para ter, teriam que devolver, perdão com a Maria judicial. Silvia dele. Aí o Brasil teria 2 BNDES, 2 BNDES aí, eles têm que devolver. Agora, o Andreas, é isso que, de certa maneira, vem revoltando grande parte da população, como a gente disse aqui na própria abertura, né? O Brasil está indignado com essa questão com razão dos irmãos, né? Com razão, mas não é só isso. É isso, o modo, digamos... Eu estou bonzinho hoje, inapropriado como o Ministério Público conduziu até aqui, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, conduziu até aqui o assunto, com a assistência do Supremo, que me perdoe o ministro Fachin, ele está parecendo auxiliar do Janot, nesse caso, o que me incomoda profundamente. E aí, Patrick Santos, a gente entra numa situação que permitiu que, a partir de quinta-feira, sobretudo no sábado, com o novo pronunciamento do presidente Temer, sobre o qual a gente precisa falar, vamos falar, o presidente encontrasse condições para se apresentar ao brasileiro como vítima. O nível de sofisticação política do discurso, representado pelo discurso de sábado do presidente, é de tal ordem que ele se apresentou numa linguagem surpreendente, popular, tá? Falando para o povo, falando de crime perfeito, que o povo entende, só faltou falar da novela Vale Tudo, né? Mostrando o Reginaldo Faria na época, dando uma banana pro brasileiro. Mas a capa do Estado de Minas de sábado mostrou, você chegou a ver? Isso. Brasil mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Então, quem diria que o presidente da República, que na quinta-feira, até o momento em que a gente pôde ouvir os áudios, era desenganado, ressuscitou ali, uma vez que o áudio não mostrou aquilo que fora prometido. Desde então, o presidente se colocou de pé e tocou a sua agenda à frente, inclusive não perdendo os apoios que tanto se ameaçaram partir. Então a gente tem hoje, é incrível isso, gente. A gente precisa falar sobre isso. É incrível que o presidente da República hoje esteja de pé, invertendo a situação ao ponto de que quem deva explicações ao brasileiro hoje, a verdade é essa, pelo menos do ponto de vista político, sejam Rodrigo Janot e Edson Fachin. Não, ele também, né? Tem outras Ele também, Vera, mas assim, ele conseguiu equilibrar o jogo, entendeu? Nesse sentido que eu tô dizendo. Ele conseguiu se segurar ali na corda bamba, não diria equilibrar. Diga, Madu, mas você acha que ele tem esse respaldo dos outros partidos também? Você acha isso como o próprio Andreas? É isso que eu ia dizer. A posição vacilante do DEM e do PSDB é uma coisa também inaceitável, inacreditável, né? Na verdade... a situação melhor para o Temer seria, assim, entre aspas, ele virar uma espécie de primeiro-ministro, ou seja, ele perdeu o apoio dos partidos que lhe dão sustentação e, assim, ele, constrangidamente, renunciar, uma vez que ele via que o governo dele estava inviável politicamente, sem entrar no mérito das questões em si. Uma vez que ele perde o apoio do DEM e do PSDB, fica inviável o governo dele. O que ele deveria, o que os dois partidos deveriam fazer. Agora, o que a gente assistiu no fim de semana era um marca e desmarca, jantares e não jantares, reuniões e não reuniões, de DEM com PMDB, com temeristas, temerários, PSDBistas, demistas, que barganhando não sei o quê, quando a posição correta desses dois partidos, se é que eles fazem alguma coisa de correto ainda, era fazer o que se faria num governo parlamentarista, o voto de desconfiança no presidente, no primeiro-ministro, e pronto, ele caiu o gabinete. É o que teria que ter sido feito. Agora, por que o Michel Temer não faz isso? Porque ele sabe que se ele renunciar, ele vai para o xilindró, ele vai para a cadeia. E é isso, o raciocínio dele é igualzinho do Lula, ele só pensa nele e nele. O Brasil que se dane. E o PSDB e o DEM também
fazem disso um jogo barganha política inominável. Falta de visão de política. Isso é falta de patriotismo, falta de interesse no que está acontecendo com a população brasileira. Isso é inacreditável e inaceitável. Ô Vera, uma coisa é essa defesa jurídica que o Andreas acho que bem apontou ali, que ele pode de certa maneira ter revertido um pouco, ganhado uma sobrevida, e outra essa questão política que o Madu vem trazendo também, envolvendo os outros partidos. Você acha que de certa forma, como é que você viu, por exemplo, essa reunião ontem do Temer com os partidos, pelo menos com os líderes? Naufragou, não naufragou? Você acha que teve algo positivo aí? Acho que as duas coisas estão intrincadas, a parte jurídica e a parte política. A parte jurídica é o que faz com que o Temer tenha hoje uma narrativa que parece que está indo, segurar um pouco esse pessoal, pelo menos por enquanto, pelo menos enquanto não vem fatos novos na investigação. Então, por hora, as pessoas conseguem justificar um recuo daquela posição inicial extremada com base nas inconsistências que existem na operação, não é? Não são inconsistências elas inventadas. Estas inconsistências que existem, como a gente vem dizendo aqui desde o dia 2, eu mesma disse que o áudio não provava que o Temer deu aval à compra do Eduardo Cunha e hoje apontei outras dessas inconsistências. Elas existem, portanto. Elas isentam o presidente de culpabilidade? A meu ver, não. Porque ele ouviu uma série de crimes ali. O Rocha Loures não é uma pessoa... Vamos falar das entrevistas e dos pronunciamentos do Temer. Isso. Ele fez o pronunciamento, logo em seguida deu uma entrevista a mim, em que ele disse que foi vítima de uma armação de pessoas, pilantras, bandidos, que quebraram o país nos governos Lula e Dilma. A armação não houve no sentido estreito da palavra, né? Porque ele topou recebê-los, deu ordem na portaria do Alvorada, do Jaburu, para que ele entrasse sem ser parado na cancela e teve aquela conversa sem, em nenhum momento, nem admoestar. Senhor Joesley, por favor, o senhor está na residência oficial do vice-presidente da República, eu gostaria que o senhor não falasse dessas coisas, o senhor, por favor, procure os órgãos. Ele poderia fazer isso de uma maneira republicana, não o fez, deixou o cara desfilar um rosário de crimes ali e ainda mandou procurar um de seus assessores mais próximos. Nada, nenhum ruído, nenhuma inconsistência de áudio, nada isenta o Temer do confronto com ele mesmo. A Miriam Leitão hoje pontuou muito bem. Ela fez uma coluna brilhante quando ela diz assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos fingir que não ouvimos a conversa do Jaburu? Não dá para fingir que nós não ouvimos a conversa do Jaburu. Não é possível isso num país minimamente civilizado que tenha minimamente o império das leis em vigor. Portanto, o presidente tem de se haver com os seus silêncios e com as suas palavras. Esta é a minha opinião. Dito isso, ele tem uma certa sustentação política para se segurar na base do... existem inconsistências, na base do Ministério Público não pode ganhar o domínio da situação, os outros políticos são solidários a isso, portanto vão lhe dar sustentação, e na base de que precisa tocar as reformas e a economia pode ir a debacle se as coisas continuarem como estão.